Oi, Fernanda, é um prazer te receber aqui com a gente, tá? O prazer é meu, obrigada pelo convite, estou muito feliz. Nossa, gente, sempre foi um sonho muito grande estar aqui. Eu nem tô acreditando, realizando um sonho de infância. Eu era pequenininha, eu sonhava estar aqui. A gente também tá muito realizado. Ai, obrigada. Há muito tempo, quando eu nasci, eu já esperava nesse momento. Ai, você é jovem, hein? Ai, não conta a idade não, tá? Então tá. Então, Fernanda, vamos começar com a primeira pergunta. Qual foi sua infância e de onde você é? Conte um pouco pra gente. Então, minha infância foi muito tranquila, muito feliz. Eu brinquei muito na rua, brinquei de queimada, brinquei de pique-esconde, brinquei de elástico. Gente, eu era a rainha do elástico. Então, eu lembro de uma infância que hoje não existe mais, que é uma infância que a gente brincava com os vizinhos na rua, né? Lembro da minha mãe gritar, Fernanda, entra pra dentro, tomar banho. Eu falava, ai mãe, por favor, só mais 10 minutinhos. E aí ficava... E eu lembro de ter os amigos, lembro do joelho sempre esfolado, porque eu andava muito de patins, andava muito de bicicleta. Eu morava no interior, em Séries, e lá tem muito morro, né? Muita descida, muita ladeira. E eu lembro desse patins e eu ter levado vários tombos. E da minha mãe brigando. Eu e minha irmã, a gente é uma diferença de 3 anos de idade. Então eu lembro muito de brincar com a minha irmã também. Então eu tive uma infância bem feliz, assim. Morávamos eu, minha mãe, meu pai e minha irmã numa casa do interior. E foi uma infância bem tranquila. A gente mudava muito, eu mudei antes de morar em Séries, nessa cidade, e mudei também depois, porque meus pais trabalhavam no banco e eles eram transferidos sempre, assim. Então, lembro de morar em muitas cidades. Mas a minha memória maior é de morar em Séries e de ter essa infância bem feliz, assim. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar. Então, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu vim para Goiânia para poder fazer segundo grau. Nessa época, quem morava no interior vinha para a capital para poder estudar. E aí eu vim morar na casa da minha avó, mãe da minha mãe. E aí, fazendo o segundo grau, eu fiquei distante deles, né? E ia sempre aos finais de semana, voltava para minha cidade para poder passar o final de semana e tudo mais. Só que aconteceu que nesse meio tempo, meu pai acabou endividando. A gente perdeu tudo que a gente tinha, enfim, é uma história que uma outra história para contar aqui. Mas acabou que a gente perdeu tudo que a gente tinha e minha mãe e minha irmã mudou para Goiânia e já estava bem na hora de eu fazer faculdade, né? E eu tinha um sonho, assim, eu sempre quis fazer administração. Eu tinha escolhido, né? Eu queria ser administradora de empresas, eu queria ser aquelas pessoas que escreviam matérias no portal de administração, sempre vislumbrei isso. E aí fui fazer a faculdade de administração, mas não era uma coisa que eu queria muito, né? Que eu, tipo, vibrava, né, para fazer. E aí a minha mãe falou, olha, como a gente está passando por uma dificuldade financeira, eu não consigo pagar a faculdade particular para você. Então, você vai precisar trabalhar, você vai precisar ajudar. Minha irmã estava fazendo segundo grau nessa época e acabava que era particular, né? Então, minha mãe já tinha despesa com ela e eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Eu quero fazer essa faculdade, como é que eu vou fazer? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a procurar emprego e nesse meio tempo, eu acabei me deparando com uma matéria na faculdade que era de organização de eventos. E aí eu pesquisei sobre isso na época e falei, gente, é isso que eu quero fazer. Só que eu não queria fazer eventos corporativos, não queria fazer congresso, não queria fazer cerimonial oficial, eu queria fazer eventos sociais, eu queria fazer casamentos, né? E aí eu fazendo faculdade, nessa época eu tinha arrumado estágio nos Correios, então eu estudava, eu lembro que minha faculdade tinha matérias de manhã e à tarde, e aí eu fazia estágio nos Correios de manhã, então era aquela loucura, e eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso aprender sobre isso, porque eu quero fazer isso da minha vida, né? Quero fazer casamento, quero fazer evento social. E aí não tinha curso nessa época, eu fazendo faculdade de administração, dinheiro muito curto. Eu falei, pera, quem é a maior e a melhor empresa da cidade? É com essa pessoa que eu quero trabalhar. Aí fui lá, bati na porta, e aí ele falou, olha, não tem vaga, minha equipe tá completa, tá. Eu falei, não, moço, mas pelo amor de Deus, eu quero trabalhar aqui, eu preciso, tá. Insisti,
Acabei pegando o telefone dele. Eu falo para as pessoas, gente, nunca me dê o seu telefone se você não quer ter nada comigo, porque eu vou insistir. Acabei insistindo muito para trabalhar lá, e aí surgiu uma vaga. Aí eu trabalhava à noite nos eventos, nos casamentos, eu era freelance, fazia faculdade, trabalhava como no estágio no Correio, então a vida era aquela loucura, eu pegava ônibus o dia inteiro, andava para cima e para baixo. E eu falei, gente, é isso que eu quero. E quanto mais eu entrava no universo do evento social, do casamento, mais eu gostava. E aí ajudava minha mãe a pagar a faculdade, e a gente, nós três morando aqui, sempre unidas, assim, e com dificuldade nessa época, porque quando aconteceu tudo, né, do meu pai perder tudo que a gente tinha, o padrão de vida caiu muito, então foi um perrengue, assim. Eu falei, bom, eu tô adorando trabalhar com isso, mas eu preciso aprender mais, né? E aí fiquei infernizando a pessoa para ela poder me dar um emprego dentro do administrativo da empresa. Acabou que um tempo depois eu consegui e eu entrei para dentro dessa empresa, porque eu, como estava fazendo administração, tinha tudo a ver, e ele acabou precisando de uma pessoa para poder administrar a empresa dele, e eu entrei. E aí, nessa época, eu sabia que eu precisava aprender tudo na prática, né? Tudo o que estava acontecendo, porque, primeiro, não tinha cursos nessa época sobre isso, né? Sobre cerimonial social, sobre eventos. E também eu não tinha grana, né? Então, eu assimilava e tentava absorver o máximo de coisas possíveis, né? Aí eu trabalhei lá muitos anos, aprendi tudo que eu podia, suguei tudo que eu podia, e quando eu saí de lá, eu montei a minha empresa de assessoria cerimonial em eventos. Eu achei que, quando eu montei a empresa, eu falei, bom, agora eu montei minha empresa e vai dar tudo certo, porque eu aprendi com o melhor. Tipo, eu tive uma baita escola, né? Eu já tinha formado nessa época, na faculdade, e falei, pronto, agora é trabalhar e colher os louros, né? Mas não foi bem assim, porque assim como eu estava entrando no mercado, novata, tinha uma galera entrando também. E aí, nessa época, ainda não tinha cursos, assim, não era uma coisa fácil de você aprender, né? E aí eu busquei em outros cursos, em outras, né, no marketing, em outras coisas, especializações e conhecimentos para poder implementar dentro da minha empresa. Porque eu achando que, se eu fizesse tudo exatamente como eu tinha aprendido, ia dar tudo certo. Só que o mercado era outro, o cenário era outro, e eu precisei me reinventar. Tá bom. Quando isso aconteceu, eu fiquei um pouco paralisada. Eu sou taurina, eu não gosto de mudança, tudo na minha cabeça é muito planejado, e quando as coisas saem um pouco do controle, tipo, me dá uma agonia, uma frustração muito grande. E aí eu falei, bom, eu quero ser a número 1, eu quero cobrar bem para fazer eventos, e eu vou me empenhar o máximo possível. E aí eu comecei a fazer coisas diferentes, né? Comecei a fazer muito conteúdo em rede social. Nessa época, eu lembro que tinha acabado de começar o Instagram. Aí eu comecei a mostrar minha vida como ela era, as pessoas começaram a se interessar, e eu fui fazendo casamentos, e aí uma pessoa indicando a outra. Não tinha muita noção do que tudo aquilo ia virar, mas eu estava bem focada no que eu queria. Eu queria ser uma referência naquilo do meu trabalho, né? E foi mais ou menos assim que aconteceu. Dentro dos bastidores, é claro que as pessoas que vêm de fora falam, nossa, mas você sempre trabalhou com eventos do nível A, parece que para você foi fácil, porque eu não sou uma pessoa de ficar reclamando. Eu não sou uma pessoa de ficar sofrendo, de falando para as pessoas, apesar de que internamente eu sofro muito. Tenho insônia, tenho noite sem dormir, tenho uns perrengues assim, que eu mesma passo, mas eu não sou de transmitir isso para as pessoas. Muita gente não sabia o que estava rolando, assim. Então, eu tinha uma incerteza muito grande, eu não tinha um capital de giro, né, para poder estudar, para fazer todas as coisas que eu queria, mas eu sabia que trabalho, trabalho e trabalho era meio que o segredo do sucesso. E eu sempre tive uma base familiar muito forte, assim, da minha mãe me apoiando, da minha mãe falando, filha, se você quer, corre atrás. Nessa época que eu comecei a trabalhar com casamento, trabalhava à noite e tudo mais, era muito cansativo, né? E também tinha um certo preconceito das pessoas, porque eles trabalhavam na noite, trabalhavam na madrugada, e eu nunca deixei que isso abalasse
o meu psicológico, nem o que eu realmente queria, né? Fato é que esses dias eu estava contando para os meus amigos, contando um pouco da minha história. Eu falei, e aí? Tará? Aí alguém me falou assim, você deve ter recebido muita cantada, né? Quando você trabalha com casamento. Eu falei, gente, eu nunca recebi nenhuma cantada trabalhando em casamento. Eu acho que é porque pela postura séria e por o tanto que eu fico compenetrada na hora que eu tô trabalhando. E aí era uma coisa que eu me realizava muito, eu me realizo até hoje, né? Eu falo que pode acontecer qualquer coisa na minha vida, mas eu nunca vou parar de fazer casamento, porque eu verdadeiramente, assim, é uma coisa que eu amo fazer. A realização daquele casal, daquela família, é uma coisa que eu gosto muito, eu vibro muito de fazer. Então, é uma coisa que eu não quero parar nunca. Tem mais uma pergunta, moço? Marília Gabriela. Então tá, Fernanda, a partir desse momento que você nos explicou, depois disso tudo que você me disse, eu quero saber se você não teve... Eu amo meu povo! Nesse percurso assim, tão doloroso que você teve. Bom, e aí, como eu estava trabalhando muito, fazendo muitos casamentos, né? Graças a Deus, as coisas estavam dando certo. E eu acabei divulgando isso para as pessoas, né? Acabei colocando isso nas redes sociais. Como eu disse, o Instagram estava surgindo ali, estava fazendo boom, as pessoas não entendiam muito bem. Mas eu acabava mostrando os bastidores do casamento, como eu fazia, e isso tinha bastante interesse, né? Não só do público em geral, como das noivas também. E acabou, nossa, eu acho super divertido, ou eu me emociono muito com os casamentos, e eu tô curtindo muito o que você tá fazendo. E aí começou a surgir algumas perguntas, né? No meu direct, no meu WhatsApp, as pessoas me perguntavam, como é que você faz isso? Como é que funciona isso? E aí eu confesso que no começo eu falei, mas espera lá. Eu vou ficar contando como é que eu faço e tal. E aí eu fiz a primeira vez, eu falei, não, gostei muito, me senti realizada fazendo aquilo. E foi acontecendo 2, 3, 4, 10, 100, sei lá quantas vezes as pessoas me perguntando como eu fazia, e eu tava dando ali a receita do bolo, falando, olha, eu faço assim, eu faço daquele jeito, e eu acho que você pode fazer assim. E ela falou, mas na minha cidade a cultura é diferente, aqui a gente faz assado, e eu acabei trocando ideia. E aí eu vi que uma grande parte do meu dia estava sendo determinada para responder essas pessoas. E eu falei, meu Deus, eu gosto muito de fazer isso. Eu tive uma ideia de fazer os melhores amigos do Instagram, né? E aí, quando eu publiquei isso, acabou que deu 1.000 e poucas pessoas lá dentro. Falei, meu Deus, eu não consigo imaginar 100 pessoas reunidas. Tem 1.000 fornecedores de casamento esperando eu falar alguma coisa todo dia. E aí eu abri a caixinha de perguntas e vinha pergunta. E eu falei, gente, como assim? E aí começou a vir um feedback dessas pessoas. Nossa, você me ajudou muito. Nossa, eu fechei um contrato. Nossa, eu fiz assim que você falou para a noiva e funcionou. Que tal isso, que tal aquilo outro? E coisas também que as pessoas iam me ensinando e eu ia aprendendo também e fazendo também no meu negócio. E aí, gente, aquilo foi muito inacreditável, assim, porque eu falei, bom, agora sim eu tô realizada, agora sim é isso. Eu tinha essa realização, mas de um outro lado eu me ocupava muito tempo e eu falei, bom, eu não posso passar o resto da vida desse lado de cá, respondendo as perguntas, e como é que eu vou ter um contato maior com essas pessoas? E aí eu resolvi fazer um evento para fornecedores de casamento, que foi o primeiro Master Ready. E eu juro, eu era sem pretensão alguma, assim. Era, bom, vamos fazer um evento, vai alguns fornecedores de casamento, eu convido outros e vai ser bem legal e a gente filma isso e vê o que vai dar. E aí, eu lembro que tinham 40 vagas, não me lembro bem, mas era pouca gente, assim. E de repente, acabaram as vagas. E as pessoas falavam, nossa, eu quero muito ir, não deu, e agora? Aí eu lembro que a gente abriu mais algumas vagas, assim, tipo 5, e o negócio estourou. Todas as pessoas que eu convidei acabaram indo no evento. Foi onde eu fiz minha primeira palestra, assim, oficial, né? Já tinha participado de outras coisas, de outros eventos, né? Como
sendo entrevistada e tudo, mas era uma coisa que era meu, assim, era um evento que era meu. Gente, as pessoas choravam e as pessoas mandavam mensagem no outro dia falando, foi uma noite incrível, você transformou, eu nunca imaginei, eu tenho todos os prints de todas as mensagens dessa época, porque eu guardei tudo. E aí eu falei, como assim? Né? Quanto maravilhoso é isso e o quanto eu posso fazer por essas pessoas e, tipo, não me custa nada, porque eu só tô passando aquilo que eu sei e ajudando essas pessoas, né? Foi aí que eu falei, bom, eu posso profissionalizar isso, fazer isso um negócio, ganhar dinheiro com isso também e continuar fazendo casamento, me sentindo realizada com o que eu tô fazendo. Foi aí que eu gravei o meu primeiro curso, que foi um primeiro curso que eu gravei, que era o 3 dias depois... Gente, como é que eu esqueço o nome do meu próprio curso? No dia seguinte... Foi aí que eu gravei meu primeiro curso, que era o Quer Casar Comigo. Eu lembro que... Falei, bom, vamos gravar esse curso. Eu vou ensinar cerimonialistas a como ter a profissão que eu tenho. Porque isso eu sei, eu tenho propriedade para falar. Ok. Só que aí eu acabei indo para outros lados e estudando muito e especializando e fazendo cursos e fazendo mentorias e fazendo consultoria. Enfim, eu enfiei minha cabeça nisso e eu só pensava em profissionalizar e ficar cada vez mais profissional mesmo no assunto, mais entender mesmo da coisa. E aí eu lancei o segundo Master Wedding, que foi o Master Wedding aqui em Goiânia. Na verdade, a proposta era fazer o interior do estado, né? Fazer várias cidades, pequenos eventos, só que aí acabou que tanta gente queria participar, eu falei, não, vamos fazer um evento grande na capital, em Goiânia, e todas essas pessoas podem vir. Tá, Fernanda, mas o quão grande? Eu falei, o quão grande a gente conseguir colocar. E aí, eu já estudando muito sobre o marketing, e eu falei, bom, vamos usar, então, o gatilho da escassez e da exclusividade. Menos vagas para menos pessoas vai gerar um maior interesse. Bom, deu certo. Eu abri 100 vagas, 120 vagas, e foi assim, estourou. Aí eu falei, bom, eu preciso trazer pessoas para falarem nesse evento e não só eu, né? Eu quero trazer outras pessoas, outros conhecimentos para poder falar nesse evento. E aí eu lembro que eu trouxe uma decoradora super renomada, os principais fornecedores de Goiânia falaram e tudo, e foi incrível. Gente, acabou o evento. Eu não me lembro de estar tão feliz, tão realizada com uma coisa que eu tinha me proposto a fazer. E, assim, é isso. Bom, não quero mais nada da vida. Eu quero fazer, é isso. E aí, na semana seguinte, um boom de pessoas falando que tinham tido a vida transformada, que não acreditou no evento, que que tinha sido muito incrível e que aquilo funcionou para ela e as coisas que eu falava com bastante naturalidade, que era aquilo que eu vivia, tinha feito diferença. E eu falei, meu Deus. É isso. E aí eu lancei o segundo curso, o Master Wedding, Quer Casar Comigo, e aí já foi para fornecedores de casamento, que foi maravilhoso também. Falei, bom, agora sim eu tô dentro do mercado digital e eu quero poder passar meu conteúdo de forma profissional para essas pessoas. E aí, não só para cerimonial era o curso, e nem mais para fornecedores de casamento. E agora, o curso que eu tô fazendo é para qualquer empresa, né? Tipo, o conteúdo que eu tô dedicando todos os dias lá nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, no meu site, em tudo, é para qualquer tipo de empresa. E aí eu acabei sendo uma produtora de conteúdo e coisas que eu tinha aplicado, não paro de estudar, confesso, e coisas que eu tinha aplicado na minha vida nesses 18 anos de profissão, eu tô passando para as pessoas que me seguem, para as pessoas que depositam a confiança em mim. E tem sido muito transformador e assim, eu não quero fazer outra coisa da vida. Deixando claro que casamento, assim, meu xodó. Amo demais fazer, né? Os 15 anos, as festas de 15 anos também, sou apaixonada. E tô muito realizada, acho que é a fase mais realizada, assim, mais plena da minha vida, que eu me sinto mais confiante
mais certa daquilo que eu quero, mais... Tipo, é isso, sabe? É isso. Bom, meu nome é Fernanda Neves, é um prazer estar aqui. Eu espero muito que você tenha gostado da minha história e um beijo.